A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Ayrton Araújo e hoje eu quero compartilhar com você algo que está no meu coração e eu creio que o Espírito Santo de Deus colocou isso aqui dentro para que eu pudesse fazer análises da minha vida e compartilhar tudo isso ao seu coração. Desde já quero agradecer a Deus, a você que parou por um segundo, e eu espero que talvez você consiga ir até o final ouvir essa palavra. É bem certo que vídeos que ultrapassam de 5 minutos, a possibilidade que alguém pare para ouvir é baixíssima, devido ao tempo que estamos vivendo, as correrias da vida, cada um buscando, tentando alcançar da maneira mais apropriada possível. E nós nos tornamos uma geração que não tem mais tempo para nada. Na verdade é essa. Fazemos tudo e não temos tempos para nada. Estamos sendo sucumbidos pelas opressões dos dias, desde adquirir alguma coisa, conquistar alguma coisa, ou cumprir com os compromissos que a cada dia se torna mais feroz contra as nossas vidas, e isso acabou roubando as boas, as boas etapas da vida, né? É muito comum hoje você perceber que se perdeu no convívio entre a humanidade aquelas boas conversas entre amigos, onde gastavam-se tempo em mesas, né, tendo um bom assunto, uma boa conversa e aproveitando a vida de uma maneira mais simples. Hoje, na verdade, a era da tecnologia, o aumento da tecnologia, acabou que distanciou os que estavam perto, mas está juntando os que estão longe. Tudo isso nós sabemos que é esse efeito, né, globalizado que vem trazendo essa opressão sobre a nossa vida e nos tornando como máquinas na mão desse sistema que gera e governa nos dias de hoje. Bom, durante toda essa semana, inclusive nessa semana de novembro, no final, nessa última semana de novembro agora de 2020, eu acabei sendo acometido por uma enfermidade chamada cisto polomidal, que é uma inflamação no cóccix, e acabei me impossibilitando de fazer qualquer outra coisa a não ser esperar para que ele se resolvesse através de medicamentos, e isso me parou um pouco. E mesmo nesse processo, eu continuo com meu coração conectado a Deus e buscando ao Senhor cada vez mais, porque eu preciso me aproximar dele cada vez mais, eu preciso conhecer cada vez mais o seu coração e logo preciso alinhar a minha vida no processo daquilo que Deus quer que eu seja, porque o pior lugar para fazer sucesso é fora do plano e do projeto central de Deus. Esse é o pior lugar para que o homem seja bem-sucedido. Um homem que está fora do propósito de Deus, ele pode conquistar o mundo inteiro, mas ele perderá o que é mais importante, que é a sua alma. O texto que eu vou ler hoje, na verdade, um versículo do texto que eu quero ler com você hoje, ele se encontra no último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo de número 21. Mas o versículo específico que eu quero ler é o versículo de número 8, que diz assim a palavra de Deus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Preste bem atenção no que nós vamos tratar hoje através desse vídeo. Eu quero tentar ser o mais breve possível para que eu possa explanar aquilo que está no meu coração. É bem certo que, para aqueles que têm o hábito da leitura bíblica,
já ter ouvido ou já ter passado por essa passagem e ter lido todo o Apocalipse, ou quem sabe você que é ácido da leitura bíblica, você já leu a Bíblia no total, então você já tem uma base muito boa para entender com mais facilidade o que nós vamos dizer. Para você que não é muito adepto à leitura bíblica e ela não é tão familiarizada a você, eu gostaria que você, se você tivesse o interesse, abaixasse aí no seu smartphone, ou quem sabe você tem uma Bíblia, quem sabe há muito tempo você não usa, não lê, e hoje você possa ser despertado a fazer essa leitura comigo, que está no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 21, o versículo de número 8. O capítulo 21, ele passa a ser transitado e escrito por um homem chamado João, discípulo de Jesus, que estava exilado na ilha de Patmos. E nesse tempo que ele passou na ilha de Patmos, Deus deu a ele revelações, a qual nós chamamos de Apocalipse em português, em inglês Revelation, que fala de tempos futuros, palavras apocalípticas que para João era para o futuro, mas para nós acreditamos que já estamos vivendo dentro dessa plataforma, estamos pisando nessa base chamada Apocalipse, porque nós entendemos que já estamos caminhando para o fim. Mas aqui no capítulo 21, Deus mostra para João uma transição, uma metamorfose no cosmos, aonde haveria uma transformação, um novo céu e uma nova terra. E ele descreve como seria esse novo céu, essa nova terra, a nova Jerusalém. Ele traz uma explicação, uma visão clara que a nova Jerusalém não terá nada a ver com a antiga Jerusalém, porque a antiga Jerusalém, a Jerusalém atual, dizendo assim, estabelecida em Israel, ela é adornada por conflitos religiosos, por partidos religiosos e políticos, e a Nova Jerusalém ela já estará livre de toda essa influência, né, de determinados facções que trabalham para o propósito de defender a sua ideia teológica ou política, ou seja, comercial, enfim. A Nova Jerusalém ela vem numa gestão aonde Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, descerá junto, trazendo, estabelecendo o seu trono no meio dos homens, e a partir daí viverá diante desse governo todos aqueles que são inseridos ou estão excluídos dessa lista que nós lemos no versículo de número 8. Mas essa proposta maravilhosa de um novo céu, de uma nova terra, para aqueles que esperam e aqueles que alinham a sua vida dia após dia com a palavra de Deus, no temor ao Senhor, santificando a sua vida, se apartando do mal, se arrependendo e quebrantando dos seus pecados, essa proposta é extremamente maravilhosa. Essa proposta, ela traz para nós esperança e alegria. Por quê? Porque ele diz que no novo céu, na nova terra, ele deixa bem claro que Deus enxugará as lágrimas. Deus enxugará as nossas lágrimas. E ele continua dizendo que não haverá dor, não haverá clamor, sofrimento, não haverá mais nada daquilo que nós estamos acostumados a ver e a viver e a experimentar nesse céu e nessa terra que estamos vivendo atualmente, né? Que é uma continuidade do tempo que João viveu há 2000 anos atrás, mais ou menos. Observa que não é difícil nós termos hoje aflições. Basta olharmos ao nosso redor, nós já vamos ver hoje a humanidade prostrada-se diante de um vírus que traz tanto temor às pessoas, porque tem tirado, né, extraído de famílias entes queridos, que têm trazido e transitado uma dor imensa a muitos corações em toda parte da humanidade. E a proposta do novo céu e da nova terra que Deus mostrou a João
vai eliminar de uma vez por toda tudo isso. Não haverá mais dor, nós não sofreremos mais os efeitos da enfermidade, das bactérias, dos vírus. Segundo a Bíblia, nós teremos nossos corpos glorificados, assim como Cristo teve o seu corpo glorificado, seremos glorificados assim como ele foi. Então seremos isentados de todo esse sofrimento cotidiano que nós já levantamos e dormimos, ou dormimos e levantamos, debaixo dessa opressão, que, querendo ou não, nos arranca lágrimas e às vezes entristece o nosso coração com tantas notícias ruins, más, abomináveis e agressivas aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, a ponto de deixarmos nós em estado, muitas pessoas, até mesmo chegar no estado avançado de entristecimento, que vem a partir de um princípio psicomático que pode levar essa pessoa a sofrer de uma depressão. Mas essa proposta do novo céu, nova terra, nos traz a esperança que isso chegará, findará dentro de um princípio muito breve daquilo que Deus quer fazer. Glória a Deus por isso. Mas não é sobre este grupo que vai morar no novo céu, na nova terra, que eu quero trazer o alerta nesse vídeo. Esse vídeo, na verdade, eu quero tratar de um grupo oposto, que a Bíblia revela, traz muito claro a isso, e nós lemos sobre esse grupo, e do qual nós queremos começar falando sobre a primeira característica deste grupo, que diz aos tímidos. Mas quanto aos tímidos, observa que essa palavra tímido aqui, ela não tem a ver com ser introvertido, né? A pessoa introvertida, aquela pessoa que tem dificuldade de se associar, de expressar, de sorrir, de estar no meio de outras pessoas, de se comunicar. Não. Essa palavra tímido, ela tem uma origem direcionada a pessoas que está ligada à covardia. Covardia. E você vai entender por que os tímidos, os covardes, não herdarão o reino de Deus. Porque, na verdade, a covardia bíblica aqui, citada nessa situação, fala daquele grupo de pessoas que param para ouvir uma mensagem, ouve uma mensagem de Cristo, reconhece que somente Jesus Cristo tem poder para salvar uma pessoa e reconhece que todos são pecadores. E reconhece que Deus é único e que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que foi enviada para nos convencer de todo o pecado, de toda maldade. E essa pessoa já teve em um momento da sua vida acesso à palavra de Deus, à Bíblia. E ela teve em um momento da sua vida, talvez um momento ou mais momentos, ela foi direcionada aos princípios da verdade da palavra de Deus. Então ela não tem dúvida que ela precisa tomar uma decisão de abrir mão de tudo que ela é para poder viver o que Jesus é, aquilo que Jesus quer da vida dela. Então, o tímido aqui é aquela pessoa covarde, que ele reconhece, mas não toma a decisão. Por quê? Porque, na verdade, ele vai sempre colocar em paralelo. Se eu entregar minha vida para Jesus, me tornar um crente, um cristão, né, um discípulo de Jesus, eu vou ter que perder algumas amizades. Eu vou ter que perder alguns membros da minha família que não vão me aceitar. Eu vou ter que perder alguns hábitos que eu carrego comigo e eu não poderei mais fazer. Por quê? Porque a partir da hora que você entrega a sua vida para Jesus, a vida já não é mais sua. Então você passa a ter um senhor sobre a sua vida, né? E você agora não pode tomar as decisões que você queira. Por quê? Porque você não é dono da sua própria vida mais. E os tímidos, os covardes, não tomam essa decisão porque eles querem resguardar esses direitos de continuar vivendo delícias do pecado. Eles querem continuar vivendo o pecado na sua vida. Mas, de certa forma, eles se estabelecem como religiosos e não como relacionadores com Cristo. Então ele diz, não, eu tenho fé em Deus, eu creio que existe só um Deus, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, nossa, eu tenho muito respeito por Deus, mas ele não quer se submeter à totalidade da autoridade de Deus, então ele se torna um covarde. Por isso ele será
extirpado, ele será jogado fora daqueles que serão inseridos para viver no novo céu, na nova terra. E essa é a razão mais prominente que um covarde, ele não entrega a vida dele para Jesus, porque ele imagina assim, bom, se eu entregar a minha vida para Jesus, eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia antes. Eu não poderei mais adulterar, não vou poder mais prostituir, não vou poder mais me embriagar, não vou poder mais colocar palavras torpes na minha boca, não vou poder ter acesso aos meus olhos a coisas que não agradam a Deus, eu não poderei mais ter a abertura dentro da minha casa, da minha vida, da minha história, daquilo que o mundo faz. Eu não vou poder viver mais dessa maneira, porque agora eu tenho um dono. E o meu dono é Jesus, e ele sendo santo, eu automaticamente me tornarei santo como ele é, e as coisas pecaminosas já não faz mais parte para a minha vida. Esse é um ponto. E por não querer se render a isso, se torna tímido, né? Covarde a essa decisão. E por isso a Bíblia diz que essa pessoa não herdará o reino de Deus. E aonde a Bíblia afirma que ela será lançada? No lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é o inferno. Mas nós temos também aqui os incrédulos. Os incrédulos. Os incrédulos é aquele grupo que não permite de maneira nenhuma que a verdade entre no seu coração. Ele quer sempre uma razão, ele quer sempre uma afirmação científica, ele quer ter sempre um ponto de apoio palpável e ele não quer exercer a fé. Ele não quer partir de um princípio que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é a firme certeza das coisas que não se vê, como uma estrutura para você acreditar. Eu acredito em Deus porque eu decidi acreditar no Senhor, mesmo sem nunca ter visto ele, mesmo sem ter palpado ou colocado as minhas mãos sobre ele, como fizeram aqueles que tiveram a oportunidade de ver na época que Jesus veio na terra. Então, o incrédulo, ele não permite, o seu coração é impermeável, é impenetrável, né? Não tem como penetrar no coração do incrédulo, porque ele estará sempre na retaguarda, fechando o seu coração para não deixar a palavra de Deus entrar e destruir a incredulidade, transformar o coração dele de um coração de pedra para um coração de carne, aonde a estrutura da fé consiga blindar o seu coração e a partir daí ele começa a andar por fé e não por vista, acreditando que Jesus é o Senhor dos senhores e que ele morreu na cruz para resgatar-nos da ira de Deus e que o Senhor pagou um preço a qual estava preparado para nós, que é a ira de Deus contra todo homem, porque todo homem já nasce pecador, né? Então, o incrédulo, ele já estabelece: eu não creio naquilo que eu não vejo, né? E aí tem vários caminhos para qual o incrédulo caminha e bloqueia seu coração e não permite que a verdade seja inserida dentro do seu coração. Nós temos também os abomináveis. Aqui também fala dos abomináveis. O terceiro grupo da qual está estabelecido aqui os abomináveis. E é muito simples você encontrar uma pessoa que vive uma vida de abominação, né? Uma vida de abominação é tudo aquilo que não só no conceito humanamente falando. Porque, por exemplo, quando você vê um pai estuprar uma filha, para nós, humanamente falando, é abominável, porque é algo fora do comum. Mas a abominação, segundo o coração de Deus, é tudo aquilo que você faz que é fora dos princípios, das bases preliminares daquilo que Deus é e daquilo que Deus determinou para a humanidade. Ou seja, você vai ver as estruturas dessas pessoas, dos abomináveis, os seus pensamentos, seus atos, a maneira de viver, a maneira de falar, de conduzir, de se agrupar ou de exercer qualquer coisa, está conectada a coisas extravagantes ou algo repugnante, né? Como, por exemplo, nós podemos citar alguns aqui, por exemplo, um incesto dentro de casa, uma pessoa de maior ter o prazer de ter uma relação sexual com a criança de 5, 6, 7 anos, 10, 12 anos de idade. E tudo isso coagita sobre essa abominação, né? Abominação também no conceito religioso, no conceito de colocarmos
sacrifícios ou culto ou rituais que são extremamente inaceitáveis segundo os princípios da palavra de Deus, quando nós conseguimos ver que as estruturas reais da vida está sendo deturpada, está sendo difundida e tentado ser criada ou colocada no lugar daquilo que foi estabelecido por Deus. Quando você percebe a estrutura, por exemplo, uma pessoa que quer viver na prática, né, de um homossexualismo, colocando um homem, colocando um outro homem do seu lado, para que aquele homem se sinta sendo mulher, né, para que ele se sinta sendo mulher. Né? Então são coisas abomináveis que Deus repugna e que o Senhor realmente coloca sobre a estrutura da sua palavra, né? Então, quando você percebe o que estão fazendo, ou nós estamos vendo aí nos jornais 3, 4 pessoas querendo ter o direito de casar e formar uma família, três pessoas do mesmo sexo casando, ou 3, 4 pessoas de sexo oposto casando e querendo criar algo que foge de qualquer princípio da criação de Deus. Por quê? Porque dentro dos princípios bíblicos, dentro daquilo que Deus estabeleceu, dentro do que o Criador estabeleceu, deixará o homem, a sua casa se unirá a uma mulher e ambos serão uma só carne e se tornarão uma só família. Mas essas abominações, elas estão sendo gritantes a cada dia mais, e outras piores, enfim, são várias situações que estão trazendo, que está sendo estabelecida, e esse grupo de abomináveis também não herdarão o reino de Deus segundo os preceitos da palavra de Deus, e tem um lugar reservado para eles, que é o lago de fogo e enxofre. Nós temos também aqui os homicidas, que está citado aqui no versículo 8 do Apocalipse 21, os homicidas, né? E aí a gente pode trazer assim um certo alívio no nosso coração, aparentemente, dizendo, não, mas eu nunca matei ninguém, nunca dei um tiro em ninguém, nunca dei uma facada em ninguém, nunca estrangulei ninguém, eu não me encaixo nisso daqui. Na verdade, a Bíblia diz que aquele que pensa mal do seu irmão é homicida. Então, a partir da hora que você coloca dentro do teu coração uma raiz de amargura pela vida de uma outra pessoa, você se torna homicida dela. Então, nós precisamos trazer as estruturas da palavra de Deus para a verdade, porque é pela palavra de Deus que nós seremos julgados. A entrada no novo céu e na nova terra, a entrada no governo de Deus é estabelecida pela palavra de Deus, é pela palavra que nós seremos julgados, e não por aquilo que nós achamos. Não é os conceitos religiosos que determina a nossa entrada, né, o nosso passaporte para a eternidade com Deus. Mas o que determina essa entrada, esse visto de entrada no novo céu e na nova terra, chama-se a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus escrita, revelada e conduzida através do Espírito Santo ao nosso coração. Então os homicidas aqui precisam tomar cuidado, né? Nós precisamos averiguar o nosso coração todos os dias para ver se nós não estamos nos colocando como homicida de alguém quando guardamos uma raiz de amargura dentro do nosso coração para poder causar mal na vida de alguém. Quando você comete uma ação intencionada de liberar uma palavra ou sobre alguém com a intenção de ferir aquela pessoa no coração da outra pessoa, você vai falar de alguém que não está presente e você cria uma estrutura para denegrir a imagem dentro do coração de quem está ouvindo. Então você já quer causar a morte dessa pessoa dentro do coração do ouvinte, né? Então precisamos tomar cuidado, porque os homicidas também não herdarão o reino de Deus. E nós temos os fornicadores. Os fornicadores, entre todos aqui, os fornicadores, no meu ponto de vista, eu acredito que ele vai arrastar uma porcentagem gigantesca de pessoas que serão lançadas a esse lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque a fornicação é tudo aquilo que está relacionado à vida sexual, e quando ela é exercida fora dos parâmetros bíblicos, né? E o que trata isso? Na verdade, é assim, se você não é legalmente casado com uma pessoa dentro do parâmetro bíblico, e esse casado com uma pessoa é entre homem e mulher,
A Bíblia diz que o leito sem mácula é entre um homem e uma mulher, tá? A prática sexual, biblicamente aprovada, é somente depois do casamento para homem e mulher, tá? Não tem como nós revertermos ou introduzirmos na palavra de Deus que não, eu casei com outro homem, então eu estou legalizado a ter uma vida sexual com esse outro homem, porque eu sou casado, estou legal, e Deus abençoará o nosso matrimônio. Isso não tem base bíblica, isso é abominação segundo os conceitos de Deus, e nós precisamos tratar isso com seriedade, e nós não estamos aqui para julgar nenhuma pessoa, nós estamos para julgar a ação e não a pessoa, né? Então precisamos deixar bem claro isso. A escolha é de cada um escolhe o que quiser, cada um viva da maneira que quiser e cada um receberá aquilo a qual acreditou. Cada um terá a sua conta a acertar no final. Porque querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, todos nós passaremos pelo processo da vida que nós estamos vivendo para o processo da eternidade, que é a morte. E lá naquele lugar não tem direitos humanos, lá não tem o politicamente correto que vai nos defender, não tem. Lá tem um homem chamado Jesus que está sentado à direita do Pai e ele virá para julgar todas as pessoas. E a Bíblia diz que nós daremos conta até das nossas palavras, nós daremos conta. Então imagine aquilo que nós fizermos ou praticarmos ou vivermos como prática, aquilo que está fora dos princípios da palavra de Deus. Então, resumindo, os fornicadores, você que tem uma vida ativa sexualmente com alguém que você não é aliançado, casado com ela, você se enquadra dentro desses fornicadores e se você não se arrepender, trazer sua vida para os princípios da palavra de Deus, você pode correr, você pode estar fazendo parte daqueles que vão viver nesse lago de fogo, aonde é a segunda morte, aonde não haverá uma repescagem, não haverá uma possibilidade para você sair de lá, porque a Bíblia é clara sobre isso. A Bíblia diz que Satanás, os demônios, a besta e o falso profeta, a morte, serão lançadas no lago de fogo e serão atormentados 24 horas por dia eternamente. Então não há uma repescagem. Precisa pensar sobre isso também, né? E o outro grupo, os feiticeiros. Os feiticeiros, diz a Bíblia aqui, que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus, não viverão no novo céu e na nova terra. Bom, às vezes você pode dizer assim, eu não participo de grupo de feitiçaria, nunca participei de um ritual de feitiçaria, então estou fora dessa jogada aí, isso aí não serve para mim. Olha, segundo os conceitos da palavra de Deus, quando você recebe uma palavra de exortação, de ordem de Deus, para você fazer algo e você não faz, a desobediência a Deus é como a feitiçaria, tá? Então, para você que sabe, para você que está recebendo esse vídeo, já tem aqui alguns detalhes para que você já fique atento. E a partir de hoje você desobedece a Deus, a sua desobediência é considerada biblicamente como a feitiçaria, tá? E Deus, ele abomina essa situação. Nós temos outra característica que vai pegar muita gente de surpresa e nós precisamos alertar. Por quê? Porque os idólatras, a Bíblia diz que os idólatras serão lançados no lago de fogo, no inferno. Por quê? Porque Deus, ele não permite, nunca permitiu e sempre tratou com muita seriedade quando o homem dá a outro a glória que merece só a ele. Que pertence só a ele. Todas as vezes que Israel se prostrou diante de outros deuses, criados pelos homens, porque não existem esses deuses, mas foram criados pelos homens e catalogado e inserido como uma divindade, e todas as vezes que o povo de Israel se dobrou diante desses deuses, eles foram severamente punidos, porque Deus, ele se irrita muito contra os idólatras. Então, a você que se prostra diante de uma imagem de escultura, a você que tem uma entidade que você caracteriza como santo para poder te proteger, a você que coloca, por exemplo, não tirando o mérito da mulher exemplar que foi a mãe de Jesus Cristo, Maria, né? Não a você, não desmerecendo, pelo contrário, ela é uma mulher que nós temos que olhar para ela como uma mulher modelo,
né, de obediência, de submissão a Deus, uma mulher que não quis preservar sua própria vida, mas aceitou a proposta de Deus, sabendo que ela poderia ser apedrejada, que ela poderia ser mal entendida, que ela poderia ser abandonada pelo noivo José da época, né? Ela aceitou todo o propósito, submeteu ao Senhor para gerar o Filho de Deus. Então Maria não é qualquer mulher, ela é a mulher que gerou o Filho de Deus. Porém, Maria está na mesma classificação de que qualquer outro pecador. Precisa da misericórdia de Jesus Cristo para ser salva, né? E com certeza nós acreditamos fielmente que, sendo ela tão submissa ao Senhor, ela cumpriu todos os parâmetros e recebeu Jesus, mesmo sendo seu filho gerado no teu ventre, ela recebeu e entendeu que ele era o Salvador da humanidade e se rendeu ao seu amor e à sua bondade. Então, todos aqueles que colocam Maria como intercessora da sua vida, colocam Maria como intercessora, como se ela pudesse interceder entre os homens e Deus, quebrando o princípio da palavra de Deus, que diz que somente Jesus Cristo é intercessor entre o homem e Deus, e essas pessoas então colocam Maria no lugar de Deus. Você precisa rever os teus pensamentos aí, porque Jesus, a palavra dele, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela não nos dá nenhuma vazão, nenhuma possibilidade para que Maria fosse intercessora de ninguém, tá? Outra coisa que nós precisamos entender é que a idolatria não se trata apenas de imagem de escultura, mas tudo aquilo que ocupa a intensidade do meu coração e no meu coração recebe todo o meu esforço, isso se torna algo a qual eu me idolatro, né? A idolatria. Tem gente que idolatra o seu trabalho, idolatra o seu certificado, idolatra o seu dinheiro, idolatra seu time de futebol, né? Nós acabamos de ver aí nos noticiários pessoas dizendo que Maradona foi um deus, né? Maradona foi um deus. Criou até uma igreja para Maradona, né? Você vê o absurdo aonde os idólatras são capazes de chegar. E a idolatria é algo que Deus vem com a ira poderosa, né? E os idólatras, aqui no versículo 8 de Apocalipse, do capítulo 21, deixa muito claro que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre e eles não sairão de lá, né? Não vão viver no novo céu e na nova terra. E nós temos aqui, dentro desses aqui, o último que diz assim: e a todos os mentirosos. A todos os mentirosos. Na minha concepção, a mentira ela será responsável por 99% das pessoas que serão lançadas no inferno. 99% das pessoas que serão levadas no inferno, ela estará vivendo dentro desse conceito da mentira. Porque nós temos a facilidade de classificar mentira como mentira prejudicial e não mentiras prejudiciais, né? Santo Agostinho, no seu posicionamento com mentiras, ele falou sobre 5 mentiras e dizendo que há mentiras que pode matar, mas há mentiras que pode salvar uma vida. E que essas mentiras não são prejudiciais. Na verdade, isso é um engano. Por quê? Porque a mentira, ela é filha, tem um pai. E a Bíblia diz isso. A mentira, ela tem um pai. E o pai da mentira é o diabo, tá? O pai da mentira é o diabo. E não diz que a mentirinha, mentirona, tá? Não. A mentira, tudo que tem um princípio ausente da verdade, que tem uma fonte, uma raiz ausente da verdade, é mentira. E tudo isso tem um pai por si só, que é o diabo, que a Bíblia diz que ele mente desde quando, né, que não há verdade nele. Então não tem possibilidade de alguém que vive uma vida de mentira herdar o novo céu e a nova terra. Não tem como. Por quê? Porque o pai dessa pessoa que não é Deus. Entende? Deus só tem verdade nele. Os seus filhos só podem andar no caminho da verdade, não pode andar no caminho da mentira. Qualquer coisa na minha vida que tem uma raiz, um fio de cabelo conectado num tronco da mentira, precisa ser cortado da minha vida urgentemente. E eu vou dizer uma coisa para você. A mentira ativa o tímido. Por quê? Porque para você se livrar de algumas mentiras da sua vida, você precisa perder. E a maioria dos tímidos, dos covardes, não querem perder por amor a Deus. Não querem perder.
Não quer perder o conforto, não quer perder os benefícios, não quer perder não quer perder o lucro, não quer perder as promoções, as plataformas, não quer perder. Então a mentira acaba prendendo você e você se torna mentiroso e covarde. Olha que coisa terrível, né? Então, por exemplo, o Espírito Santo revela ao meu coração, um exemplo, que essa caneta que está na minha mão, ela é proveniente da mentira. Aí eu, que quero viver como mentiroso, logo sou inserido no princípio do tímido. Por quê? Mas se eu abrir mão dessa caneta, eu vou perder o benefício de ter uma escrita verde. Então eu prefiro... é só uma caneta, o que tem? Só uma caneta, fica comigo, Deus vai entender. Deus não vai entender porque Deus não dá volta à sua palavra. A palavra dele já foi estabelecida e a palavra dele é o princípio que você precisa viver. Ponto final. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Não tem dois termos, tá? Então é o seguinte, para você que... E nós temos hoje os princípios de mentiras que são as mentiras religiosas. As mentiras religiosas. Deixa eu dizer uma outra coisa aqui para você, só recapitulando, que eu voltei a pensar aqui, sobre a idolatria, né? Sobre coisas que te leva a se prostrar em vez de direto a Deus em outra coisa. Você já parou para pensar que muitas pessoas abandonaram as imagens de escultura, mas pegaram as coisas idolatrias gospel, né? O óleo ungido, a caneta ungida, a rosa ungida, sei lá, o martelo ungido, o tijolo ungido, o contrato ungido, né? Sei lá, a 7 sexta-feira para isso, 7 sexta-feira para aquilo, tal. Tudo isso tira Deus do foco e coloca num amuleto. Então eu acredito porque eu peguei uma caneta numa igreja evangélica, lá o pastor disse que a caneta era ungida, me vendeu lá por 50 libras ou 50 reais que seja, essa caneta vai mudar a minha vida. Isso é mentira, isso é um engano, isso é uma volta que o diabo está dando para poder amordaçar você e você viver na mentira e você viver no engano e você ser lançado no inferno junto com ele, tá? Então, os mentirosos precisam avaliar o coração. Por isso que nós precisamos toda manhã pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração e as intenções. O nosso coração e as intenções. Para que nós não vivemos uma vida de mentira desaprovada pelos princípios da palavra de Deus. Porque se nós vivemos isso, nós não temos parte com Deus. Nós não temos parte com Deus. E o religioso, ele é fácil para viver na mentira. O que tem relacionamento com Jesus, não. O que tem relacionamento com Jesus, ele dobra o joelho dele e pede ao Espírito Santo para que sonda o coração dele. E quando o Espírito Santo convence ele do pecado, da caneta, ele joga a caneta fora. Não interessa que ele vai perder o benefício. Não interessa. A caneta dava benefício para ele. Só que ele joga fora. Por quê? Porque ele se submete, ele está direcionado por Deus, ele quer viver para o Senhor, ele quer obedecer ao Senhor, ele quer alegrar o coração de Deus, então ele não tem dificuldade de abrir mão disso. Mas o mentiroso, que ama mentira e que é tímido, né, ele tem dificuldade, E logo ele tendo dificuldade, ele vai achar uma maneira, e o religioso, ele tem essa habilidade muito fácil. Por quê? Porque ele acha que porque ele vai na igreja uma vez por semana, porque ele frequenta uma igreja tal, porque ele recebeu uma profecia, porque ele é dizimista, porque ele dá oferta na igreja, porque ele dá cesta básica para o pobre, porque ele visita a casa de sei lá, então o religioso, ele vive uma vida de mentira como se vivesse uma vida de verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa de nós para nada. Quem precisa de Deus somos nós. Então, se nós precisamos de Deus, nós precisamos submeter sobre a sua palavra e a sua vontade. E ponto final. Não há outro caminho para nós prosseguirmos. Eu sei que é mais fácil ouvir uma alta ajuda, dizendo, não, Deus vai entender o seu pecado, sabe como é que é, 2020, tudo mudou, Deus sabe, Deus também não é um Deus ultrapassado, não. Deus não é ultrapassado porque ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Deus não tem problema com o tempo.
e nem com as evoluções. Ou você acha que a evolução da humanidade fugiu do controle de Deus? Não, Deus tem controle de tudo está no controle de Deus. Então, se ele estabeleceu na sua palavra que nós devemos ser santos e verdadeiros, ter apenas o sim, sim e o não, não na nossa língua, Deus sabia que lá no ano 1, como no ano 2000, quem sabe no ano 3000, se vier a viver até 3000 ou mais a Terra, Deus continua em cima da mesma palavra. Não pode fazer a reforma que quiser, pode levantar os grupos que quiser, pode levantar os movimentos que quiser, mas o que estabelece e o que nos dá certeza é a palavra de Deus. E se tem um livro que eles estão tentando trazer uma maneira para dizer que esse livro tem falha, mas não conseguem, chama-se Bíblia Sagrada. Existem homens 24 horas por dia tentando trazer uma falha na palavra de Deus, mas não consegue. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e projeta vida em nós. O Jesus diz assim, para uns ela é vida, mas para outros ela é morte. Por quê? Porque para aqueles que ouvem ela e guarda e tem a sua vida transformada, recebeu vida em Cristo. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e joga fora, não quer dar ouvido a essa palavra, para esse ela é morte. E essa morte, com certeza, ela é uma morte que vai fazer você viver separado da bondade de Deus em todo o tempo da sua vida, aqui na terra, como também quando você for para a eternidade. Eu vou terminando esse vídeo, essa gravação, e eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito Santo, que tem ministrado ao meu coração dia após dia, possa falar ao seu coração, que você possa se quebrantar diante de Deus e reconhecer que a palavra de Deus é a verdade total a qual você precisa submeter a partir de agora. Se você está vivendo uma vida de mentira, uma história de mentira, na idolatria, na feitiçaria, na timidez, na covardia, toma uma outra decisão hoje. Submete a Jesus Cristo, dobre o seu joelho aí aonde você está, aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Curva a sua cabeça e diz, Jesus, eu ouvi essa palavra, eu nunca tinha pensado, nunca tinha visto isso. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Espírito Santo, o Espírito Santo que é o autor e consumador da palavra da Bíblia Sagrada, entra dentro do meu coração e me revela aquilo que eu preciso mudar, porque eu não quero fazer parte do grupo do versículo de número 8 do capítulo 21 de Apocalipse. Eu não quero ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Eu não quero ir para lá, mas eu quero ir para o novo céu, a nova terra, aonde o Senhor vai enxugar todas as minhas lágrimas, vai tirar todas as minhas dores, e o Senhor será o meu Deus e eu serei o teu filho. Eu serei o teu filho. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao vosso coração, e eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Ayrton Araújo. Deus vos abençoe.